Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Thiago Lopes de Faria. Muito boa noite. Acabou. Deu Operário. 1 para o Operário, 0 para a equipe do Corumbaense. O Operário está na final do Campeonato Estadual. Paulo Anselmo e Odair Martimiano vão batendo bola nesse apito final, enquanto eu me desloco para as entrevistas e a festa dos jogadores do Operário. Paulo Anselmo, merecida a classificação, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, amigos. O apito final está no ar. O Operário consegue a sua classificação. O Operário que não fez a sua melhor partida do campeonato, mas está classificado. Vence o jogo. Odair, merecida a classificação? Boa noite, Paulinho. Merecida, né? O Operário... Se tem uma coisa que me agrada muito nesse time do Operário, Paulinho, é que o Operário não sofre, né? O Operário eu não vi sofrer, nem na Copa do Brasil o Operário sofreu. Onde jogou para mim com o todo-poderoso Vila Nova, que hoje foi eliminado pela Confiança. O Operário é um time bem postado, né? Joga aí com um sistema novo para nós, que é de 3 zagueiros, mas é um time que não sofre. Não vai com tanta sede ao pote quando a questão é fazer gols, mas também não leva tanto perigo atrás. E hoje o Operário criou bastante nesse segundo tempo, mas não teve a competência para fazer o gol. Para mim, justíssima classificação, independente do erro ou não do árbitro no jogo passado. É isso aí, análise de Odair Martimiano, e a gente vai tocando a bola aqui. Daqui a pouco o Thiago, que já está indo lá para ouvir os técnicos, ouvir os bastidores dessa vitória, o torcedor que sai feliz da vida, com um sorriso estampado no rosto, depois dessa vitória, dessa classificação. Operário que chega aí a 17 jogos na temporada sem saber o que é uma derrota, Odair. E Operário hoje não fez um bom jogo, né, Odair? Mas o Corumbaense também veio o primeiro tempo com um propósito, parece que de retardar o jogo, de picotar o jogo, praticar, de certa forma, antijogo. E você acha que o Corumbaense poderia ter sido mais ousado, tentar enfrentar mais o Operário? Paulinho, é estranho, né, a postura do Corumbaense. A gente já tínhamos falado hoje no programa que não viria de peito aberto, mas não dá para vir você precisando fazer fazer o placar, né? Vir com tanta morosidade dentro do jogo. Muito caicai, achando que parece, né, que o 0-0 estava de bom tamanho, estava classificando o Corumbaense. Então achei que o Corumbaense veio para segurar o 0-0 e foi assim até o final. Estranhamente o Corumbaense hoje jogou para não fazer gol. Não agrediu, não teve chance. A hora que a gente pensa que poderia ir um pouco mais, não, ele segurou. Com 40 minutos, 45 minutos, o Corumbaense ainda estava fazendo cera dentro de campo. Então foi estranho a situação do Corumbaense no jogo. E pro outro lado, o Operário, novamente, não faz uma grande partida, mas do outro lado faz uma partida que não sofre. Não sofre pela sua postura, pelo seu seu empenho dentro de campo, né? De marcar as linhas próximas, a primeira linha, que é os zagueiros com a linha do meio de campo, elas são muito próximas. Às vezes sacrifica um pouco os atacantes, que jogam muito pela velocidade da beirada de campo, mas em compensação, ali no meio é bem compacto. Por isso o Operário não sofre.
Paulinho. Pois não? O Paulinho caiu, né? Já já o Paulinho volta. Acho que o Paulinho está sem retorno por uma questão de internet, hein? Eu acho. Mas eu vou tocando daqui. O Daí Martimiano, técnico Lúcio Borges, já está falando. Nós vamos chegar aqui para ouvir o treinador da equipe do Corumbaense após essa derrota 1-0 e eliminação. Vamos aqui ouvir Lúcio Borges. O campeonato e o segundo tempo até rendeu. O que o senhor acha? Exatamente. Primeiro tempo não fomos tão produtivos. Segundo, subimos um pouco de produção. Aí já tinha que reverter 2 gols, né? Mais importante que foi um jogo hoje decidido dentro de campo, o adversário qualificado, sabemos. Fizemos o nosso melhor. Nunca faltou luta, nunca faltou trabalho para essa equipe, né? É um sentimento vazio porque a gente não atinge o principal objetivo, que era colocar o clube no calendário nacional na próxima temporada. Mas precisamos, né, dormir essa noite, acordar amanhã para que a gente também não deixe passar tudo de bom que fizemos ao longo da competição. Arbitragem à parte, os 2 jogos o Corumbaense foi aquém do que esperava? Não, hoje o árbitro, que é o árbitro que apitou a nossa estreia, ele foi seguro como ele foi na estreia. E no primeiro jogo a gente sabe que, infelizmente, assim, é que não deveria acontecer. Inventa um negócio todo dali para frente, aí depois inventa um outro negócio, mas ele já tinha mexido na dinâmica da partida. E eu acho o seguinte, se eu sou responsável de alguma forma por delegar um trabalho e há um erro naquele trabalho, então eu tenho que me pronunciar para que fique no campo só de ter sido um erro. A partir do momento que um árbitro faz algo tão escandaloso como fez na nossa casa e ninguém fica em silêncio, eu gostaria de saber até que ponto aquilo é apenas um erro, né? Mas isso é passado, mexeu na dinâmica da fase, mexeu, claro, né? Nosso time é um time dificilmente leva 2 gols em sequência, é um time sólido defensivamente, mas o jogo de hoje o árbitro foi seguro. Tecnicamente falando, taticamente falando, o que faltou no time do Corumbaense hoje? Vencer os duelos individuais, porque um jogo como hoje, né, entre 2 equipes qualificadas, é um jogo dos duelos individuais. Então, assim, à medida que você vai progredir, de repente erra um drible, aí vai combater defensivamente, o adversário consegue passar, você vai se desgastando fisicamente na partida e você vai baixando a sua altura no campo, você vai ficando muito defensivo, né? Então, esse primeiro tempo nós fomos mal nos duelos individuais. Segundo, melhorou isso um pouco. Então, não fomos felizes no primeiro tempo e isso nos custou o resultado da partida. A troca pelo Lucas no primeiro tempo ainda, qual a razão foi? Foi médica, foi uma substituição porque ele teve um problema, enfim, não conseguiu concluir a partida. Você falou sobre o time descendo as linhas aos poucos do jogo por causa fisicamente, mas no final do jogo quem atacou mais foi o Corumbaense. O que faltou para botar a bola dentro do gol? Era lógico, né? Também é um adversário sólido defensivamente, um adversário que fez uma campanha sólida. No primeiro tempo, assim, nós baixamos a linha no automático, porque acaba perdendo os duelos individuais, e aí você vai baixando no automático as linhas. E no segundo tempo, na necessidade de fazer os 2 gols, acaba que por natural a gente vai para frente, aí meio que desordenadamente, mas na vontade, e aí isso cria as situações. Foram felizes em evitar os gols e por isso estão na final. Qual que é o futuro do Lúcio e o do Corumbaense? Tem algum projeto para a base? Aí o do clube, aí a diretoria teria que dizer. Eu sinceramente estive muito focado na competição e isso fez com que eu nem ouvisse outras possibilidades. Agora, é claro, tem uma noite longa, uma viagem mais longa ainda e amanhã começar a pensar no futuro. Tá aí. Lúcio Borges, técnico do Corumbaense, atendendo gente a imprensa aqui no pós-jogo. O Paulo Massaro acabou de afirmar que vai para o vestiário. Um abraço para o Alessio, tudo bem, Alessio? Bem, graças a Deus. Hoje tranquilo a arbitragem? Tranquilo, né? Eu acho que fizemos um bom trabalho, né? Tanto aqui quanto lá em Naviraí, né? Foi um ótimo trabalho a todos. A audiência para as finais deve acontecer amanhã. Com certeza, amanhã acho que a equipe vai se encontrar para definir quem vai ser. Valeu, um abraço. Um abraço, até mais. Tá aí, Alessio Leso, faz parte da comissão de arbitragem, um dos analistas da arbitragem. Jogadores do Operário estão comemorando junto com a torcida. Está ali também o Thiago Pires, que é o gerente de futebol, executivo de futebol. O Eduardo Maluf concedeu entrevista aqui ao pessoal.
Eu estava ouvindo aqui o Lúcio, Eduardo. Feliz? Missão cumprida? Primeiro passo importante, né, Thiago? Tá pensando em 27. Não tem como negar, né? Por todas as... Nós somos o time que mais viajamos, jogamos menos em casa. Jogamos dia de semana, muito difícil, muito duro, cara, o campeonato pra gente. A gente tá muito feliz. Óbvio, né? Não conquistamos nada, tá muito distante ainda, mas a gente dá um passo importante. Todos querem chegar na final, chegaram os dois. Acho que é o Batagal soube do outro lado, né? Soube agora e que faça 2 grandes jogos também. Agora a gente decide em casa. Então isso pra gente também é um fator que a gente tá muito feliz. É uma volta por cima depois de 2014 turbulento, problema de justiça com a marca da rádio lá no Novo Operário, o time caiu precocemente. Você, pessoalmente, está satisfeito nessa comparação 14 com esse time? Cara, Thiago, você sabe que eu acompanho as coisas, né? Independente de críticas, acertos e defeitos, eu acompanho esse trabalho. Aquilo foi um equipe de uma pessoa da minha equipe. Eu não vou justificar e nem falar nela e jogar pedra, assim como as pessoas, outras pessoas da minha equipe erraram. Erramos, hoje somos passivos de erro, pedir desculpa. Não foi nada proposital, mas o que eu acho que as pessoas, até no erro, a gente precisa dar apoio para as pessoas. Porque nosso futebol é muito carente, principalmente é um produto que ainda precisa ser muito trabalhado no nosso estado. E é um absurdo o nosso estado, olha o tamanho da cidade, tanto bela que é nosso estado, nossa cidade. A gente precisa muito crescer em outros aspectos. Então são coisas que a gente, como eu disse lá em 2014, eu não digo que é uma vitória, eu acho que lá também foi difícil. A gente vai errar, vai acertar, mas eu acho que sim, a gente está muito mais preparado, a gente está muito mais maduro, muito mais entendido. A vida vai te ensinando, né? Lá atrás eu pedi desculpa para todos, e aqui não tem problema nenhum, mas te confesso que eu acho que a gente se sente muito mais preparado hoje. Hoje o grupo que gera o Operário está mostrando profissionalismo, inclusive para a Federação de Futebol? Cara, a gente não preocupa muito com essa história do profissionalismo para A ou para B. A gente tenta ser o máximo profissional. Te confesso que é muito difícil, né? Acabei de falar que o nosso estado precisa de mais clubes, precisa de mais apoio, precisa de mais tudo, justamente para esses momentos. Mas eu acho que sim, a gente está brigando para fazer coisas maiores e melhores para o nosso estado. Você acredita que o Morenão vai ser entregue e o futebol vai conseguir usá-lo, ou é pouco provável? Vou te falar que eu sou o maior entusiasta disso, sofro com isso. Se eu te falar que eu acredito ou não acredito, eu estou sendo injusto. Eu te confesso que é uma coisa que nós somos procurados até por um grupo de fora, me procurou para tentar construir uma arena, para fazer uma parceria com o Operário. E é uma das coisas que eu ainda não quis avançar nisso, não quero. Porque, aquilo lá, cara, tem um sentimento com a nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso clube. Então, eu torço muito que as pessoas se resolvam. Eu não entendo muito dessa área técnica, barra comercial, barra de ordem política, não é a minha área. Mas, poxa, cara, a gente precisa. O que eu tenho para te falar disso é que a gente necessita, nosso clube, sabe? E sem aquilo lá, sem desmerecer de forma alguma a Moreninha, que sempre nos entendeu bem, esse ano nós fizemos de tudo para deixar um gramado melhor, uma estrutura melhor, vestiário melhor, voltando aquele assunto profissionalismo, para a gente dar o mínimo para os nossos atletas. Então, a verdade é uma só, a gente precisa do Morenão, não é questão de resolver, é que é necessidade. Aí quando é necessidade, você não negocia, a gente precisa. E aproveito para até fazer se puder, um pedido. Os responsáveis, a quem for, não entendo muito como está essa condição. Por favor, faça o máximo de esforço. Não é o Operário que precisa, a cidade precisa, a população precisa, o Estado precisa, a Federação precisa, todo mundo precisa. Valeu, parabéns pela classificação. Obrigado, vamos com tudo para os próximos jogos. Tá aí, Eduardo Maluf, um dos gestores do Operário. Paulo Massaro está falando, vamos ouvi-lo. Assim que a gente tiver alguma noção de como vai ser, se a gente vai fazer já outro jogo da final na quarta, se a gente vai jogar Copa Verde, né? Aí eu vou esperar, mas primeiro hoje eu só vou viver o jogo da final primeiro. Massaro, sua análise da vitória me parece que poderia ter sido mais tranquila e depois vi você ensandecido ali. Nós jogamos contra eles na casa deles, eu entendi um jogo de muita ligação direta, de muito ataque de espaço nas costas da zaga. Respeito muito esse perfil de jogo e eu fiz movimentos realmente para que a gente pudesse neutralizar, né, esse perfil de jogo, vamos dizer assim, esse modelo ofensivo, né? E o que me incomodou no primeiro tempo, eu achei muito tranquilo, bem à vontade. No segundo já era para ter matado, já era para a gente ter feito 2-3, não fez. E aí quando eu fiquei realmente bem desconfortável, momentos, por exemplo, com um atacante meu que estava com cãibra, ao invés de passar, ele conduziu a bola. Então, isso são coisas que
não tem como eu na beira do campo não cobrá-los. Eu já tenho o título de chato, não tem problema. Sou chato do grupo, vou cobrar eles eterno, cabe a mim fazer isso. Ninguém gosta de ficar pontua os erros, mas é meu papel. Pontua o erro e pontua o que fazer para melhorar. E acho que é também por isso um pouco que a equipe vem tendo essa desenvoltura. Mas eu não gostei do segundo tempo. Achei, depois de 20 minutos, a gente muito abaixo, com tomadas decisões precipitadas, perdendo o controle do jogo. Mas sim, vou parabenizar o grupo. Acho que o feito é muito importante, mas se você perguntar se eu estou satisfeito com o segundo tempo, não estou. O primeiro tempo, mais 15, 20 do segundo, ok. Depois disso, eu não fiquei satisfeito. As mexidas pioraram o time e queria saber de você também, por que 3 numa tacada e matou todas com 16 minutos? A primeira foi a pedido do Jonas, né? Ele pediu para sair e o Modesto ele vem de um desgaste muito grande. Então já era um combinado ele fazer 45. No tempo, o Robinho é outro atleta que está muito desgastado, a minutagem dele é muito alta no campeonato. E nós tínhamos combinado que ele faria aí 15 no máximo do segundo tempo. Então também já era prevista dele. O Petri pediu substituição por lesão. Essa não estava computada. E o Biteco estava com cartão amarelo. Eu preservando e pensando no jogo da final, estava 1-0, eu fiz a substituição do Biteco para não perder o Biteco. Até porque o Einstein já vinha jogando, então foi uma troca por cartão. Precaução de expulsão. O Einstein o Petri, não estava no pacote de substituição. O Robinho, totalmente por carga, e eu preciso dar minutagem para o Luizinho, pela importância. Então, mas infelizmente, realmente as substituições não deram o efeito que costumam dar quando eu faço. Nós caímos mesmo. O Roger sentiu alguma coisa? O Roger muito cansaço. Ele veio para o jogo com um desconforto muito grande na coxa. Então, assim, já era calculado meio tempo. O Robinho era calculado 45 mais 15. Isso era fato. O Jonas era uma dúvida pela lesão. Ele pediu substituição. Então, eu tive um pedido de substituição de Jonas e um pedido de substituição de Petri. Essas duas não estavam computadas. E a do Biteco foi totalmente preservar, porque a gente não ficar com a menos, né? Não perder. Ele estava com o cartão, a equipe adversária estava pressionando, então assim, eu fiz mais por questão de controle mesmo, para manter todo mundo e não ter problema de expulsão. Massaro, o teu adversário na final consegue uma remontada 4-0 fora de casa, não toma gol, mas a gente sabe que é um ponto vulnerável. O Operário, obviamente, atual bicampeão, está invicto. É muita diferença, na sua opinião, de favoritismo para o Operário por tudo que foi construído? Não, claro. Equipes que chegam à final têm total respeito e méritos, não é? O Bataguaçu perde o primeiro jogo na casa dele e consegue buscar com placar elástico. Tem total meu respeito. Parabenizo mais uma vez a equipe do Bataguaçu por ter chegado à final. Fizemos um grande jogo aqui no nosso estádio. Mas vou me atentar realmente à nossa campanha. Não tem favoritismo, de maneira alguma. Tem sim um Operário que vai buscar esse tricampeonato, tem um Operário que vai ser guerreiro, como foi esse início todo de temporada, todos os jogos que fizemos. Nós vamos buscar sim, realmente, o título, assim como eles também vão. Então, eu acho que quem tem que ganhar com isso é o torcedor, mas para mim, zero favoritismo. Eu estava conversando com o Maluf, ele falou que você tem 2 anos de contrato, com multa. Como é que faz? O torcedor operariano tem gente preocupada, Paulo. Você pode tranquilizar, desculpa, ou tem que ficar preocupado mesmo? Cara, vou ser muito sério, sou muito justo, como eu te falei, a gente estava conversando em off. Eu sou um cara muito verdadeiro. Eu me sinto bem aqui, falei isso para os atletas. A gente foi fazer um jogo, se eu não me engano, não lembro se foi contra o Vila Nova, eu não lembro exato. Eu sei que eu falei para todos assim, cara, todos aqui estão bem acomodados, estão bem com a família, nós nos sentimos bem aqui. Então nós temos que honrar o clube que a gente está trabalhando, porque ele que nos faz estar, vamos chamar morando bem. A cidade é muito legal. Eu sou de Ribeirão Preto, eu de São Paulo. E assim, é muito parecido Campo Grande com o Ribeirão. Então eu acabo me sentindo um pouco em casa. Fiz alguns amigos aqui, não tem muita vida social, não tem muito tempo. Gosto de praticar esporte, mas não está dando, a gente está viajando. E assim, mas dentro disso, eu sou um cara feliz aqui. Então assim, a minha ideia aqui foi, como eu falei desde o início, propagar, colocar o estado do Mato Grosso do Sul em evidência, não somente o Operário. Então, porque o Operário, por ser da capital, ter toda essa tradição, essa grande história, ele ser esse pioneiro para fazer isso com o estado, poxa, vou ficar muito feliz. Esse é um dos motivos do meu aceite. Então, independente de tempo de contrato, eu estou muito focado aqui, eu estou feliz aqui, espero que realmente a gente consiga ter esse ano, turbulências vamos ter, a gente tem várias reuniões nesse sentido, mas sempre em prol de uma melhora. Eu sou um cara muito inquieto nisso, eu participo mesmo de tudo, eu gosto das coisas andando da maneira correta e os atletas sabem. Que a torcida fique tranquila, eu estou muito focado, eu vou viver esse jogo da final o sábado, já estou vivendo a partir de agora e agradecer a presença deles. Parabéns pela classificação. Obrigado, irmão. Tá aí, Paulo Massaro falando conosco por aqui.
pro vestiário do Corumbaense que está fechado. Odair Martimiano, já te chamo, pode ser? Você pode ir analisando o que o Lúcio Borges falou e também o técnico Paulo Massaro. O Massaro bem enfático, né? Bem coerente, viu que o time com as mexidas não surtiram efeito, o efeito que ele queria até então. Não a do intervalo, mas as 3 no tempo final ali, com 16 minutos. A análise perfeita dele, né? O time não se portou bem, o time não jogou bem, um time que aceitou, né, aquela morosidade do jogo, onde as peças que ele coloca é até para dar mais velocidade, para sair um pouco mais, e isso não aconteceu. O Lúcio, é lógico, tá cá, né, por mais que fala, dever cumprido, melhoramos, não fizemos o primeiro tempo bem, fizemos o primeiro tempo, mas visivelmente abatido, né? E não poderia ser diferente. Fez, para mim, um baita no trabalho, fez com que esse time, a gente conseguisse elogiá-lo de alguma maneira, né? Mas em função do técnico, porque o Corumbaense tecnicamente é muito fraco, mas coletivamente ali deu liga o time do Lúcio. Então, parabéns ao Corumbaense, mas deu a lógica, né? A lógica era que o Operário passasse. Não com... Eu até achava que poderia passar com mais facilidade. Mas o que me chamou muita atenção, Thiago e ouvintes, é que a do Maluf, né? Falando dos erros que teve lá atrás, eu sempre comentei isso, né? E lá atrás ele pegou um time novo, com um novo gestor, e ali houve bastante falhas. Mas nessa segunda passagem dele pelo futebol profissional no Mato Grosso do Sul, prioridade é sua. Eu não deveria falar com esse cara, porque ele não me atende mais. Ele era mais humilde quando chegou aqui. Agora que é duplamente finalista, você não vai me atender nunca mais, Xará. Boa noite, parabéns pela classificação. Boa noite a todos. Que aí, Xará, pelo amor de Deus. Prazer falar com vocês sempre. É a correria que nós conversamos muito do jogo aí. Agradecer mais uma vez pela oportunidade de falar na rádio com vocês. O tratamento que vocês tiveram sempre comigo desde quando eu cheguei. Mais uma final, acho que é um trabalho que está sendo premiado, né, por tudo que a gente está construindo. Uma mudança de conceito de estatuto associativo para a SAF. Uma adaptação, mas a gente está tendo todo o respaldo necessário para poder executar o nosso trabalho da melhor forma possível, e eu fico feliz, né? Estou aqui há 2 anos, 2 temporadas no Operário, 2 finais consecutivas, não perdi ainda no campeonato estadual, estou invicto ainda, e agradecer a vocês mais uma vez aí pelo apoio que vocês sempre dão para a gente aí, vocês da rádio, e a gente vai trabalhar fortemente essa semana para poder estar em condição de fazer um excelente jogo próximo final de semana, para começar essas disputas finais aí do campeonato. Queria que você falasse de 2 assuntos. Primeiro, sobre a final, volta, né? Que já tem desenhado para o jogo de volta. E se a atuação de hoje sepulta o problema da arbitragem domingo, porque, na nossa opinião, o Operário foi muito superior hoje. E aí o erro da arbitragem fica secundário, na nossa opinião, não sei na de vocês. A gente trabalha sempre com a vertente de não colocar transferir nenhuma responsabilidade, né, Xará? O jogo lá foi o jogo que aconteceu e a gente saiu com a vitória, e a gente não vai crucificar e também não vamos ficar procurando culpados de A ou B ou C. E aqui hoje acho que ficou claro, né? Nós somos superior na partida. Óbvio, a gente teve alguns momentos que a gente baixou aí a intensidade, até pelo ritmo de jogo, até pela maratona que nós estamos enfrentando. Mas eu reforço o comprometimento e a dedicação do elenco perante os desafios, né? Lá na Copa do Brasil e agora no jogo em casa, que fazia tempo que a gente fazia esse jogo em casa. Então a gente reforça aí que o clube está dando toda a estrutura possível para a gente executar o nosso trabalho, tanto eu como executivo, como a comissão técnica e o elenco, e a gente vai buscar fazer o melhor possível nos 2 jogos da final. E hoje ficou claro aí o tamanho que o Operário e a grandeza que o Operário tem. Óbvio, não ganhamos nada, pezinho no chão, com muita responsabilidade, muito comprometimento nas 2 partidas que a gente ainda vai enfrentar na busca do título. Vocês têm noção de quando vai ser a finalíssima ou não ainda? Ainda não, a gente sabe que já está marcado para sábado às 15h30, né? E pela 15h30. 15h30.
dia 21, 15 e 30. E vai ser lá em Bataguaçu, pela composição, né, da tabela e da nossa posição. Agora o jogo de volta, a nossa staff da SAF tá buscando viabilizar esse jogo. Então o Eduardo, o Vandinho, o Marcelo estão na linha de frente aí, como sempre, buscando nos dar toda a assistência possível. A gente vai aguardar aí a definição desse segundo jogo. A tendência é que ocorra só em abril ou pode acontecer dia 31, quarta-feira? Então, a gente nós temos 2 compromissos já agendados, né, pela Copa Centro-Oeste, Copa Verde, dia 25 lá em Araguaína contra o Tocantins, dia 28 contra o Vila Nova. Então a gente vai aguardar, né? Vamos aguardar, a nossa diretoria está trabalhando aí nos bastidores para ver qual que é a melhor alternativa para o campeonato, para atendimento da imprensa, para entendimento do nosso torcedor, para ficar uma coisa viável, né, e bonita, né? É o que merece as finais, né? Eu me lembro, ano passado, os 2 jogos foram muito bem elaborados, as partidas, tanto lá em Viema quanto aqui em Campo Grande. Então vamos aguardar agora, Xará. Óbvio, nosso foco já está direcionado para sábado, dia 21, contra o Bataguaçu. Então o segundo jogo depois a gente vai esperar a definição. A gente sabe de pressões externas porque nem todo mundo tem gente no BID. E a informação que a gente tem é que tem gente que o BID fecha dia 31. O Operário vai pensar nele primeiro ou ele vai ter essa razoabilidade de olhar para o adversário? A gente vai aguardar, na realidade, né? Vamos fazer o nosso trabalho, vamos focar e vamos entender o que pode ser feito. Se tiver que fazer algum movimento, nós vamos fazer. Mas assim, vamos trabalhar com o que a gente está dentro de casa. A gente está feliz, satisfeito com o que a gente está no nível de entrega, recuperar os atletas e fazer um excelente jogo lá sábado. O torcedor que está nos ouvindo, o que é prioridade? A final do campeonato ou a Copa Centro-Oeste? Pergunta difícil. Porque agora a gente já tem garantido o calendário 27, né? Com a Copa do Brasil. A gente sabe do apelo financeiro que essa competição tem para qualquer instituição. E o calendário em si com a Série D do Brasileiro já garantida. Óbvio, o título é de extrema importância até pela sua representatividade, por tudo que a gente vai construir. Ser tricampeão, buscar ser campeões invictos, com muita responsabilidade, com muita humildade. Mas a gente sabe dos 2 jogos da finais que é de extrema importância, né? E óbvio que a Copa Centro-Oeste é uma competição nacional, mas a gente sabe que a gente acaba declinando para esses 2 jogos da final em função do peso que tem, do título, da busca do tricampeonato para o Operário. E a gente vai trabalhar, óbvio, com responsabilidade nas 2 vertentes, nas 2 competições. E vamos entender como é que a gente vai poder tá bem para essas partidas da Copa Centro-Oeste e também para as finais do Campeonato Estadual. Valeu, Xará. Parabéns pela classificação. Abraço. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Tá aí, Thiago Pires, executivo de futebol do Operário. Aí eu até solicitei para o presidente Kiko bater um papo com a gente, pedi para chamá-lo, mas ele não saiu aqui ainda. Odair Martimiano, vou segurar mais uns 2, 3 minutinhos, saber se ele vai retornar. Tá aí a informação, então, sábado, 3h30 da tarde, jogo no Pereirão. A volta indefinida e tem esse imbróglio aí, né, Odair? Da questão do BID do Bataguaçu. Odair? Não, eu tô aqui. Pois não. O Thiago, né, quando ele disse que vai esperar, tem muita coisa em jogo, né? E o Operário hoje não pode pensar no Bataguaçu. Não, eu não quero jogar para prejudicar o time do Bataguaçu. Mas eu não posso jogar para me prejudicar também. Né? Eu acho que primeiro você tem que olhar para a sua casa. Depois tentar ajudar a casa do adversário. Então, se der para jogar, beleza. Se não der, eu acho que não tem que jogar, não. E aí, empurra. Fazer o quê? Deu. Não deu, eu não posso correr o risco de ir mal na estreia e nos jogos seguintes da Copa Centro-Oeste para vir aqui e querer fazer um jogo às pressas simplesmente para encerrar o calendário aqui. Ou eu não posso abandonar aqui para jogar lá. E a gente sabe que o Operário não tem dois times, não tem 2 plantel para mandar um jogo lá e um jogo aqui. Então, acho que o Operário tem que... E até fiquei com essa sensação, né, que ele não quis falar isso, mas deixou a entender isso. Primeiro vamos olhar para nossa casa. Se der para jogar, nós vamos jogar. Se não der, nós não vamos. E aí esperar ver o que a federação vai... A gente não pode esquecer, né, Odair, que o importante é o Operário.
porque o Operário é quem tem calendário, o Operário que vai gerar emprego para pelo menos 30 atletas, mais comissão técnica. Então, o time que tem gerado emprego e representado o nosso estado agora ao lado do Iviema, ele tem que ter preferência. Digamos assim, que a final seja na primeira semana de abril. É problema do Bataguaçu fazer um adendo aos contratos, né, Odair? É aquilo que você fala diariamente. Tem que aguentar mais um mês, pelo menos. E a gente sabe lá que em Bataguaçu eles aguentam, né? Sim, eu tenho essa convicção também. Eu acho que até para fazer esse adendo, por mais de uma semana, 10 dias, 15 dias, não vai ter problema não, Thiago. Só que essas coisas não podem deixar para si em cima da hora, né? Já tem que... A própria federação já poderia tá trabalhando em cima disso. Então, mas o que o Operário está fazendo é... Primeiro de tudo, o Operário é o único time profissional hoje no Mato Grosso do Sul. Então, pode bater na mesa e exigir alguma coisa, né? E o Thiago, para mim, foi bem claro. Me deixou claro isso. Primeiro, nós vamos olhar a nossa casa. Se tiver beleza, nós vamos pro jogo. Se não, nós vamos esperar o que vai ser decidido. Agora eu quero voltar lá atrás no Maluf, Thiago. Maluf bem coerente, né? Bem calmo, tranquilo. É lógico que quando você vem de uma classificação para a final, te dá a possibilidade de já projetar para 2027 uma Copa do Brasil e uma Série D, é mais fácil. Mas a questão do Morenão, né? Não, é uma questão... Eu confesso para você, eu não vejo o Morenão com essa coisa toda para Campo Grande. É um marco para Campo Grande, é um patrimônio de Campo Grande. Eu não vejo isso aí, não. O Morenão já é obsoleto, já está ultrapassado. Para você regularizar o Morenão para um campeonato brasileiro é muita coisa, não é pouca coisa não. E aí ele disse que teve um grupo que fez contato para fazer uma arena, né, para o Operário. E ele, no momento ele está focado somente nas finais do campeonato. Aí já me deixa meio assim, porque ele tem que dar condições para o time e delegar poderes ao Thiago, ao Massaro, né? E ele, ali, olhar o que é melhor para a instituição Operário Futebol Clube, Operário SAF. E aí, o que é melhor? Ter um Morenão que ainda vai demorar muito tempo, um Morenão que para um campeonato brasileiro para mim vai ser quase impossível ter jogo lá a médio prazo, ou você construir uma casa sua, uma casa que você pode escolher o horário, escolher o dia para ficar tranquilo, né? Para você realmente ter uma casa para chamar de sua. Então, eu acho que só isso que eu queria pontuar. E o Maluf, para mim, está no caminho certo como gestor, mas pelas palavras dele mesmo, né? Acertou bastante, vai errar um monte, mas nesse momento eu acho que tem que pensar mais no Operário instituição do que no Operário time. O time deixa ali pro Thiago e deixa pro Massaro cuidar. Muito bem. Vamos escolher o pior em campo, de 1 para o Operário, 0 para o Corumbaense. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Eu vou escolher Railan. Ele entrou descompensado no lugar do Lucas Schmidt. Paulo Anselmo, faça a sua escolha, Paulo Anselmo. Quem que é o pior em campo? Thiago, não tem como não eleger, porque o cara entrou, só tumultuou, arrumando confusão, levou amarelo, foi um fiasco. Fico com o pior em campo e com louvor ainda. E você, Odair?
Eu estava bem propor a votar no Gustavo. Não gostei mais uma vez do Gustavo. Mas também não dá para não Railan muito mal, né? Entrou e só tumultuou, não progrediu nada. Então, Railan. Agora vamos escolher o melhor em campo. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. Apesar de só ter jogado 45 minutos, eu vou no Roger. E você, Paulo? Thiago, eu gostei de alguns jogadores do Operário, apesar do Operário não ter feito uma grande partida. O Guilherme, muito bom no desarme, com bom tempo de bola. Gostei também da movimentação do Robinho, né? Robinho que dá a dinâmica do jogo. Mas vou eleger também o Roger, porque ele é um jogador que vai para a direita, vai para a esquerda, dribla, sofre a falta. Eu fiquei nervoso porque eu fiquei fora do ar aí. Dribla, sofre a falta, se movimenta, cria dificuldades para o adversário. Então, ele é o melhor em campo. Também enaltecer o primeiro tempo do Biteco, que fez um gol, além do gol da vitória, um gol muito importante. Mas eu fico com o Roger Modesto, melhor em campo. Odair, e o seu? Thiago, eu tô na dúvida de dois, cara. Para mim foi os dois ali no mesmo padrão, o Biteco e o Tanque. Mas vou votar no Biteco pelo primeiro tempo que ele fez, o ataque no apoio muito bem e pelo gol, né? Teve dois chutes perigosos e um deles foi indefensável pro Zé Augusto. Então, Biteco. Muito bem. Quero registrar que parece que na minha ausência o pau cantou aqui. O seu Nealder Rodrigues, boa noite. O senhor arrumou confusão na minha ausência, é isso? Pra você ver como que as coisas estão, né? O muro tá virado mesmo. O Thiago não briga mais com ninguém e eu, que era o santinho da paz, desde que casei, tô briguento agora. O Odair perdeu a cabeça, no bom sentido, na abertura da jornada, que estavam mandando mensagem para eles e para nós aqui, para ele e para nós, sobre a questão da transmissão, mas não tem debate, né? O Operário está fazendo isso desde o começo. Não, e a questão é que o direito em si, na verdade, você só tem direito de transmitir se você pedir, né? Não pediram, chegou e foram transmitir, achando que é várzea. E não é, né? Então, seria bom se pudesse, a gente queria muito que fosse assim, mas não é, e é por isso que a gente só faz rádio. Senão a gente também ia colocar aqui nossas câmeras aqui e fazer a transmissão. Então, o que a gente precisa se adequar à situação e não querer fazer nota, conversar com o vereador, fazer nota de repúdio e não sei o que, por causa de uma situação que você não tem razão, né? Mas enfim, é algo que já está ultrapassado, conversamos ali já, eu e o Papito lá da Carijó TV. Vocês acalmaram já? Não, acalmamos, já é macho com fogo no rabo. Abraço, velho, parabéns. Que eu posso falar palavrão, né? Então, Tem um acerto de conta com o Neres. Você não tá no grupo lá um tempo desse. Você teve, Você esqueceu? O Antônio Neres? Então, o Neres me jurou e eu tô... Ainda bem que não vai ter jogo em Dourados, porque ele me jurou, né, de morte, essas coisas. Então, eu tentei ligar pra ele. Eu tentei ligar pra ele pra pedir perdão, né, mas não teve como. Ele não atende o telefone. Eu até falei com o Cocó, fala pra esse velho desgranhento me atender, mas não atende, que ele é ruim de atender telefone. Vou tentar falar com ele ainda, porque perdemos a cabeça um com o outro lá. Coisas bestas. O mundo vai acabar mesmo, hein? Muita confusão, não estou envolvido nenhuma. Paulo Anselmo, foi um prazer, Paulo Anselmo. Até a próxima. Você saiu incólume. Ainda bem, né? Porque depois iam dizer que a confusão começou por minha causa. Foi um prazer, viu, Paulinho? Pois eu tive um pequeno percalço no finalzinho aqui, mas fizemos aí uma boa jornada e agora vamos ver o desfecho. O Operário chega aí à final com muito mérito, 17 partidas sem perder,
E vai enfrentar um Bataguaçu que já disparado é a sensação do campeonato, ganhou a Série B, chegou na final desbancando o Naviraense, que estava irreconhecível hoje, né? Porque hoje ele não fez nem enfrentamento, né, Thiago? O Naviraense não fez nem enfrentamento, o que foi assim, é coisa do futebol? Mas poderia ter pelo menos perdido aí de uns 4-3, 4-2, que seria normal, mas acho que aconteceu alguma coisa lá, alguma fatalidade, e problema não é problema Na verdade, foram 4 fatalidades. Não, mas assim... Como a do Bandeira, que o senhor está rindo até agora do Bandeira. O senhor não foi lá ver se o Bandeira precisava de atendimento médico. Nem o senhor, nem o Odair Martimiano, entendeu? É que às vezes a gente é forçado, a gente ri à força. Mas é isso aí, Thiago. Beleza? Missão cumprida e veremos aí os próximos capítulos. Abraço a todos. Abraço até a grande final, Paulinho. Odair Martimiano, que tombo foi mais feio, do Bandeira ou do Naviraense, Odair? É muita maldade no coração peludo de vocês, cara. O tombo do Bandeira aqui foi épico, Odair. Ele assustou, cara. Você nunca caiu assustado, Odair? Ele levou um susto que tinham 2 jogadores disputando a bola na frente dele, cara. Eu não sei se eu posso falar isso, não sei se o dono da rádio deixa, mas ele caiu de cu trancado e bateu o joelho onde não devia, Odair. Da quina ali, sabe? Nossa, é triste pra ele, mas o Naviraense, né? Muito... Foi pífia a atuação e ser goleado em casa, onde você bastava empatar o jogo, aí é para acabar, né? Odair, foi um prazer, viu? Até amanhã no Giro Esportivo. Até mais, Thiago, um abraço ao Paulinho, né? Mais um show de transmissão e até amanhã. Valeu, galera. Grande abraço a todos. Amanhã, 11 da manhã, se Deus assim nos permitir, Giro Esportivo e tudo das classificações de Operário e Bataguaçu. Quem chegar primeiro espera o outro. Aqui deu Galo 1-0. Quarta final seguida. Canais da Rádio Futebol na Canela. 5 anos no ar. O caminho pro Hexa passa por aqui. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.